Graça e paz, meus amados. Tudo bem? Boa noite. Que Deus possa estar abençoando a sua vida desde já e que possa estar te guardando. Nesse domingo, estivemos na igreja falando acerca daquele milagre que Deus realizou na vida do herói Naamã, aquele general do exército sírio, através da vida de Eliseu. Fizemos uma reflexão ali na igreja. Temos essa live gravada no Face da igreja, no Campo Missionário da Serra, se puder assistir. Aí você vai conseguir ter uma ideia melhor e acompanhar daquilo que nós vamos falar nessa noite. Naquele momento, nós refletimos acerca do Deus que cura, ou seja, o Jeová Rafá, e da forma milagrosa como ele operou o milagre da cura de um leproso. Naamã sofria de lepra e esse homem, ao receber a notícia de uma menina judia, uma menina que vinha do povo de Israel, ela diz para ele que existia um profeta em Israel que poderia curá-lo. Aquele homem já devia ter tentado de tudo. Recebe essa mensagem, parte lá para o povo de Israel. É dito o endereço exato onde o profeta se encontrava. Havia um homem de Deus ali naquele lugar, em Samaria. Naamã sobe, vai ter com Eliseu, e Eliseu manda o seu servo informar a ele que era necessário, para aquela situação, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí nós ressaltamos acerca da humilhação que esse fato trouxe, aquele grande ícone, aquele grande herói do povo sírio, o fato de ter que, primeiramente, não ser recebido pelo profeta. O profeta não fez caso da presença do herói, mandou seu servo dizer-lhe que era para simplesmente executar aquela ordem, mergulhar 7 vezes naquele rio, e que ele ficaria curado. Segundo fato é que o rio não era um rio bom, como os rios que esse homem, Naamã, conhecia nas suas terras. O rio Jordão, então, era conhecido como um rio de lama, um rio que não era um rio limpo, um rio puro. Então a humilhação se torna maior pelo fato de ter que mergulhar nesse rio, um tremendo lamaçal praticamente, um rio que não era um rio límpido. Isso faz com que Naamã endureça o coração, fique entristecido, amargurado, angustiado por esse fator, até porque tinha preparado uma comitiva grande, as vestes festivais que o texto narra, dinheiro ali, uma preparação de um grande evento que na verdade foi ali resumido pelo profeta Eliseu num ato de bondade, de misericórdia da parte de Deus, de amor de Deus, mas também de humilhação para quebrar aquele grande herói, aquele grande ícone e aquela grande nação, que era a nação síria, que vinha ali assolando as outras nações. Então Naamã parte, vai ali, é curado, faz aquilo que o profeta o instruiu a fazer, retorna e aí mais uma vez é humilhado, porque tenta pagar por isso, não queria deixar barato, literalmente, quis pagar por esse milagre, por essa operação, para não dizer que sairia dali devendo nada a ninguém, mas mais uma vez é humilhado porque o profeta não aceita aquelas doações, aqueles presentes, e a história segue. E aí diz, a gente está falando do capítulo 2, o capítulo 5 de 2 Reis, que narra essa história de Naamã. E aí, quando Naamã está prestes a voltar para casa, o versículo 17, 2 Reis capítulo 5, versículo 17, diz assim: Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar
uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então Naamã fica tão chocado, tão comovido com aquilo, tudo que tinha acontecido, e ele pede para que as terras daquela região de Samaria ali, no meio do povo de Deus, ele pudesse levar um pouco daquela terra para que ele pudesse preparar um altar em adoração ao Deus. Isso era um costume no meio daquele povo, eles não poderiam adorar a outros deuses se eles não tivessem algo daquela terra. Então ele faz questão de levar esses 2 mulos aí cheios de terra de Samaria para preparar um altar e a partir de então render graças, render adoração, render culto ao Senhor que o havia curado. E aí eu ressaltei também no domingo que o versículo 19 ele é muito forte, né? Chama muito a nossa atenção, principalmente nesse momento que nós vivemos aí de tanta apreensão, onde Eliseu diz para Naamã: vai em paz. Essa história encerraria aqui, né? Ficaria tudo bem. Seria uma história muito linda dos atos de bondade e misericórdia de Deus, contrição, quebrantamento e tudo mais. Porém, o capítulo 5 não termina nesse ponto. Diz que esse grande herói Naamã, ao prosseguir de volta para casa, e aí eu gostaria que você, se puder, abrir a sua Bíblia comigo para acompanhar essa narrativa, 2 Reis, capítulo 5. Agora nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 19, onde o profeta Eliseu diz: vai em paz. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 19, diz assim: Eliseu lhe disse: vai em paz, despedindo Naamã. E aí, quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, presta atenção nessa frase, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Desculpa. Ele respondeu: tudo vai bem. O meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: donde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas?
Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Que situação, que narrativa! Após o milagre de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, seus atributos aqui envolvidos nessa narrativa terem sido demonstrados com tanta profundidade, o texto não para por aí. E nós vemos aquele que é narrado como homem de Deus, o servo, o moço de Eliseu, alguém que acompanhava Eliseu, via Eliseu realizando vários milagres, não apenas esse, com certeza acompanhou Eliseu, sabia que ele era profeta, que Deus o revelava várias coisas. Esse homem agora, vendo que Eliseu não aceitou aqueles presentes, até mesmo porque Eliseu não queria ser comparado aos outros profetas que existiam em Israel, que estavam nessa prática de aceitar presentes, aceitar trocas para fazerem milagres e etc. Coisas que nós sabemos que até hoje, infelizmente, existem no nosso meio cristão, pessoas que querem tirar vantagem, pessoas que querem abusar dessa graça, dessa bondade de Deus, pessoas que cobram por oração e uma série de coisas que é desnecessário nomear nesse momento. Mas o fato é que esse servo de Eliseu, esse homem de Deus, como a Bíblia narra aqui, não satisfeito com essa situação, não satisfeito com aquele desperdício que veio ao coração dele naquele momento, foi justamente isso. Houve ali, na atitude de Eliseu, em não aceitar todos aqueles presentes que foram trazidos por Naamã, um grande desperdício. E aí nós precisamos entender que o mesmo Deus, que é o Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de compaixão, que geralmente é o Deus que mais gostamos de falar, mais gostamos de pensar, mais gostamos de expressar. Ele também é o Deus de justiça. Ele é um Deus justo e os pecados dos homens não ficam impunes diante dele, nem mesmo dos servos de Deus. Depois de todo esse episódio, depois de um grande quebrantamento que houve naquela ação toda, o poder de Deus que foi manifestado ali, uma grande humilhação para com aquelas nações, aquela nação pagã, os sírios, quebrantamento, testemunha, o fato do próprio Naamã querer levar a terra do povo de Israel para ali levantar um altar e passar a adorar a Deus, nada daquilo entrou no coração de Geazi. Pelo contrário, o que entrou no coração de Geazi foi a tentação de se aproveitar daquela situação. E aí, da mesma forma como Deus estava ali confrontando o coração de Naamã e todas aquelas pessoas que estavam ali acerca da sua vaidade, do seu orgulho próprio, né? Colocando aquele homem ali a mergulhar 7 vezes naquele rio de lama, nada daquilo foi suficiente. E nós precisamos olhar de fato, mais do que nunca, nesse trecho, o que está envolvido e qual é a maior deficiência, qual é a maior dificuldade, qual é o maior ponto de preocupação, qual é o maior ponto onde nós devemos estar 24 horas alertas e qual é realmente, de fato, a maior ameaça da humanidade. Como eu falei no domingo, não é o Covid-19 a maior ameaça da humanidade, a maior ameaça do homem, a coisa que dá mais trabalho do homem trabalhar e que só uma intervenção divina para de fato ser curado é o seu coração. Um coração corrupto desde a queda de Adão e Eva,
uma herança que passou a todos nós, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que se não for a misericórdia de Deus em nos resgatar, em trazer de volta a estarmos em amizade com Ele, nossa reação vai ser sempre fugir de Deus. Ainda que regenerados, ainda que tratados, justificados por Deus, ainda assim há uma tendência enorme em nós. Agora há a capacidade de fazer o bem, mas a tendência em fazer o mal, em correr de Deus, se esconder de Deus, assim como Adão se escondeu ali no Jardim do Éden, é o tempo todo. Isso precisa ser compreendido, isso precisa ser tratado. Tiago, no capítulo 5, versículos 7 e 8, vai dizer para ficarmos firmes e fortalecermos os nossos corações. Anota isso se você puder, para você ler quando você puder. Tiago, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Ficai firmes e fortalecei os vossos corações. Porque o nosso coração é muito fraco, meus amados. Ele é muito suscetível a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. 1 Pedro também, se você puder anotar, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vai buscar de qualquer forma maneira de nos tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Após as vitórias, ele não desiste. Mesmo que Deus tenha nos concedido vitória, nós estejamos todos alegres, um momento de festa como esse que estava acontecendo ali no final dessa narrativa, ainda assim, o diabo estava ali sondando corações e vendo qual seria o coração suscetível à sua tentação, e ele encontrou o coração de Geazi. Geazi ficou inconformado com esse desperdício e pensou no seu próprio coração que mal teria de ficar com alguns daqueles presentes. Então, ele passa numa sequência de mentiras, uma atrás da outra. Ele começa olhando para si mesmo e mentindo para ele mesmo. Versículo 20. Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, falando para ele mesmo, falando para o seu próprio coração: eis que o meu Senhor, veja bem, o que ele está dizendo para ele mesmo: eis que o meu Senhor impediu este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, aí olha o absurdo que ele diz: tão certo como vive o Senhor, em nome do Senhor, ele diz, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Pecado encontrando espaço no coração de Geazi, gerando literalmente a morte, a mentira para a vida dele mesmo. Então ele vai Geazi, Naamã encontra, e mais uma vez Naamã pergunta para ele, 22, se estava tudo bem com ele. Tudo vai bem, meu senhor? Tudo vai bem. Ele diz: o meu senhor, mais uma vez mentindo, me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens entre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Ele fala para Naamã que Eliseu tinha recebido 2 jovens que eram servos de outros profetas, chegaram lá para Eliseu, e Eliseu tinha mandado esses jovens irem lá, junto com Geazi, receber aqueles presentes. Mentira atrás de mentira. Uma mentira chamando outra mentira, um abismo chamando outro abismo. Uma mentira só se sustém baseada em outra mentira. Isso nós já sabemos muito bem. E aí ele continua, e Naamã, naquele mesmo momento, reconhecendo, olha, mesmo que não seja
diretamente para Eliseu. Só o fato de eu poder abençoar alguém em nome dele, com certeza eu farei. Mais do que nunca, a felicidade que estava no coração de Naamã não fez conta daquilo. E aí ele volta, e quando Geazi volta, ele usou aqueles jovens que foram com ele para argumentar diante de Naamã a sua mentira. Mas no momento em que ele volta, o versículo 24 diz: tendo ele chegado ao outeiro, voltando, tomou-os das mãos, tudo aquilo que estava na mão daqueles jovens ali, os presentes, e os depositou na casa, guardou na casa dele, e despediu aqueles homens que se foram. Eles foram simplesmente usados para essa artimanha dele, mas não ficaram com nada. Ele dispensou eles, voltaram de mãos vazias. E aí depois ele ainda tem a cara de pau de comparecer de frente a Eliseu. Ele, porém, versículo 25, ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor, como se nada tivesse acontecido, sem o menor caráter aqui, reconheceu nada do que tinha feito. E aí Eliseu pergunta para ele: você foi aonde? Da onde você está vindo? E ele falou: eu não fui a lugar nenhum. Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Versículo 25, finalzinho. Mas ele esqueceu de que estava falando com, de fato, o homem de Deus. Eliseu sabia de tudo aquilo que estava sendo tramado, sabia aonde estava o coração de Geazi desde o começo. E aí ele fala: porém, ele lhe disse: eu não fui com você, eu não fui contigo, mesmo que em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te. Era isso ocasião, ou seja, era necessário que você fizesse isso. E ali Eliseu começa a confrontar o coração de Geazi. A justiça de Deus começa a ser exercida naquele momento. Uma coisa que a gente não gosta de pensar, uma coisa que a gente não gosta de falar, uma coisa que nós pregamos muito pouco é em relação à justiça de Deus. E aí Eliseu diz para ele: precisava ter pego todos aqueles presentes, precisava ter ido atrás dele. E aí vem a sentença final. Portanto, aquilo que foi operado em Naamã, aquela cura, aquilo que Naamã buscava há tantos anos, aquilo que atormentava Naamã por tanto tempo, agora vai ser de fato o seu presente. E aí ele diz: a lepra de Naamã se pegará a tu e a tua descendência, não somente a Geazi, mas toda a descendência dele ficaria leprosa. E então ele sai da presença de Eliseu, e aí o finalzinho diz assim: leproso, branco como a neve. E acabou a história de Geazi. A história de Geazi termina com essa derrota, com esse decreto divino da justiça de Deus. Alguém que caminhou ao lado do profeta, alguém que viu Deus realizando milagres, Deus demonstrando compaixão, amor, misericórdia, bondade, mas nem por isso fez com que essas coisas entrassem no seu coração e realmente, de fato, o transformasse. Nossa reflexão nessa noite, e aquilo que eu gostaria de chamar a minha e a sua atenção é: onde está o nosso coração? A Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E para a gente finalizar, um texto para nós guardarmos também se encontra em Mateus, também foi mencionado no domingo, Mateus no capítulo 5, no capítulo 15, Mateus 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19. Jesus está confrontando a tradição ali dos judeus e ele diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos,
blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Aquela polêmica ali de lavar as mãos antes, quando Jesus chega com os discípulos, né, e é criticado porque não lavaram as mãos, e aí Jesus dá essa aula, essa lição para dizer para aqueles homens ali que, de fato, o que contaminava, o que estava contaminado, o que precisaria ser curado era o coração daqueles homens. De igual forma, para mim e para você, se você é servo de Deus ou não, se você acha que tem o Senhor na sua vida, você está o seguindo de fato, examine o seu coração. Examina de fato o seu coração. Veja onde de fato o seu coração está colocado. Deus está chamando a nossa atenção nessa noite justamente para isso. Uma obra que não pode ser realizada por mim e por você. Há uma distância, há um abismo entre nós e o nosso Deus. Há um problema gigantesco e esse problema está no nosso coração. Enquanto o próprio Deus não operar no meu e no seu coração e não transformá-lo de fato, nós continuaremos andando distante de Deus, como inimigos de Deus, sem Deus no mundo. Mesmo depois que Ele operar o seu milagre, trouxer redenção para nós, demonstrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, ainda assim precisamos estar vigilantes, porque a nossa tendência para o mal continuará agindo, continuará nos impelindo a fazermos aquilo que desagrada o nosso Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos guarde, que antes de você dormir nessa noite, você apresente a Deus o seu coração. Aquilo que tem deixado você sem paz, aquilo que tem te atormentado, aquilo que você tem colocado como foco, as suas preocupações, tudo isso vem do coração. Então Deus precisa tratar nessa hora, Deus precisa preservar nessa hora, principalmente o nosso coração. Para que nós não entremos em desespero, para que nós não queiramos pegar os presentes que talvez se apareçam muito fácil para nós aí nessas situações do dia a dia. Aquilo que foi rejeitado pelo profeta, aquilo que Deus pediu para que o profeta não pegasse, para que ele não se comparasse aos falsos profetas daquele momento, aquilo que Deus está mandando eu e você também não tocarmos. Está pedindo para eu e você também não irmos atrás. Coloquemos nosso coração em quietude diante do nosso Deus, sabendo que aquilo que nós precisamos, Ele sabe antes mesmo que venha ao nosso pensamento. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite.